sertralina é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Ela foi introduzida para o tratamento da depressão no início da década de 1990. A sertralina, ela tem como indicações principais o tratamento do transtorno depressivo maior, da distimia, do transtorno de ansiedade social, do transtorno de pânico, do transtorno de ansiedade generalizada, do TOC, do TEPT e do transtorno disfórico pré-menstrual. Então, a gente vê que, apesar da sertralina receber o título de antidepressivo, ela tem ação em vários outros transtornos mentais. E qual é o mecanismo de ação da sertralina? Como o próprio nome da classe já diz, ela é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Todos os medicamentos dessa classe, eles vão inibir a recaptação da serotonina de forma seletiva. Como? Eles vão inibir o transportador SERT, que é o transportador de serotonina. Só pra gente entender um pouquinho. Pensando em dois neurônios, um pré-sináptico e outro pós-sináptico. Entre os dois neurônios, a gente tem a fenda sináptica, que é o espaço onde vai ocorrer a liberação de neurotransmissores do primeiro neurônio para o segundo neurônio. E o neurônio pré-sináptico, ele tem um transportador, que é o SERT, que pega a serotonina que está dentro da fenda sináptica e devolve para o neurônio pré-sináptico. Uma vez que a gente inibe esse processo, vai ter mais serotonina dentro dessa fenda. E aí a serotonina vai poder agir com mais intensidade e frequência no neurônio pós-sináptico. De uma forma bem básica, falando sobre isso. A gente sabe que a serotonina está envolvida na gênese de vários transtornos mentais, como transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, TOC, TEPT, transtorno disfórico pré-menstrual. Diante disso, um medicamento que haja inibindo a recaptação e aumentando a ação da serotonina vai servir como tratamento desses transtornos, porque nesses transtornos muitas vezes a gente tem uma diminuição da ação da serotonina. Algo que diferencia a sertralina dos outros medicamentos da classe são algumas ações adicionais. Dentre essas ações, a gente tem uma ação num receptor chamado sigma-1. Esse receptor a gente ainda não tem claro em que atividades ele está envolvido, mas acredita-se que existe uma ação em sintomas psicóticos. Então, a sertralina ela agiria, uma vez que ela age nesse receptor, em transtornos depressivos com sintomas psicóticos. Além disso, a sertralina também age no receptor DAT, que é no transportador DAT, que é um transportador parecido com o SERT, mas para dopamina. Então, ela também vai aumentar a ação da dopamina. E isso vai levar a uma ação adicional da sertralina de aumento da concentração, da energia e da motivação. Ações da dopamina. Como é o caminho da sertralina no nosso organismo? A sertralina é muito bem absorvida por via oral. Ela tem uma meia-vida de 26 a 32 horas. E na sua metabolização, nós temos envolvidos várias enzimas do citocromo P450. Não conhecemos todas ainda que estão envolvidas. Por serem muitas, isso faz com que a sertralina não interaja tanto com medicamentos que vão inibir enzimas do citocromo P450. Tendo tantas enzimas, um medicamento que age em uma não vai interferir tanto no metabolismo da sertralina. Pacientes com insuficiência hepática, eles têm que ter doses ajustadas, porque a metabolização da sertralina é principalmente hepática e pequenas doses já podem ter uma alta toxicidade. Assim, diferente disso, a questão da insuficiência renal, a metabolização renal, a excreção renal é muito pequena da sertralina. E diante disso, a insuficiência renal não seria um fator muito importante na metabolização da sertralina. Porém, pacientes em hemodiálise não costumam tolerar doses maiores que 25 a 50 mg por dia. Qual é a dosagem inicial da sertralina? De 25 a 50 mg por dia. A dose terapêutica é de 50 a 200, sendo a dose máxima 200 mg por dia na maioria dos casos. O horário que a gente costuma entrar com a medicação é variável. Por quê? Inclusive, duas referências que eu vou colocar aqui, que foram da minha fala de hoje, elas colocam que uma coloca que pode ser de manhã, iniciar de manhã, outra à noite. Por quê? Porque quando a gente olha em questão de efeito colateral, a sertralina pode dar tanto sonolência quanto insônia. Na minha prática, eu sempre inicio pela manhã. E se o paciente tiver sonolência, eu jogo para a noite. Se o paciente tiver náuseas, a gente também pode fazer o recurso de colocar logo após a refeição. Isso ameniza as náuseas. Dentre os efeitos colaterais mais comuns, então, da sertralina, a gente tem boca seca, náusea, diarreia, cefaleia, que é dor de cabeça, disfunção sexual, sonolência, insônia, tontura. Também vou colocar todos os mais comuns aqui do lado. Lembrando que podem ocorrer outros que são menos comuns. A sertralina é um medicamento que não tem potencial de dependência, ela não gera dependência, então é uma preocupação frequente dos pacientes, a sertralina não gera dependência. Ela tem o início da sua ação, não é imediato, então não é assim, comecei a tomar hoje, amanhã eu já tenho o efeito. Não. Normalmente o início da ação é de 2 a 4 semanas após o início da tomada.
E a retirada também não pode ser súbita. É importante que a retirada seja gradual, com o profissional que está te acompanhando, para que não aconteça a síndrome de retirada súbita, que acontece com alguns antidepressivos. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui.